Bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje vamos mergulhar num documento bastante curioso que nos faz olhar para longe. É um conjunto de previsões para 2050. Sim, elaborado em 2020 por Edson Zogby, mas com base em observações que já vinham de 2017. Exato. E projeções de longo prazo são sempre um exercício fascinante, não é? Quase como espreitar a forma como o presente imaginava o futuro naquela altura. Precisamente, a nossa base é mesmo esse ficheiro, o Tendências para 2050-2020.pdf, e dá-nos uma perspectiva muito particular. Uma visão do futuro, claro, ancorada nas tendências que o autor via há uns anos, é pronto, uma janela para um exercício de futurologia muito específico daquele momento. E a nossa missão aqui, como sempre, é tentar desconstruir, explorar, debater um bocadinho as 10 tendências que o documento apresenta. Não vamos estar aqui a validar ou a refutar nada disso. Não. O objetivo é perceber a lógica, as ligações que ele faz, as possíveis implicações para o ambiente, economia, sociedade, tecnologia, mas sempre com base no que está escrito. Queremos perceber como é que o autor chega àquelas conclusões. Exatamente. E para organizar a conversa, vamos agrupar isto. Primeiro, se calhar, os impactos ambientais e a tal reconfiguração de recursos. Depois, as transformações na economia, no comércio. E, por fim, as ideias sobre governação e os desafios sociais. Que tal? Ótimo. Então vamos a isso. A primeira grande mudança que ele prevê é, bem, quase sísmica. É ambiental. Uhum. O documento fala de um impacto brutal do aquecimento global ali na zona intertropical. Prevê mesmo um esvaziamento populacional grande entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. É uma migração forçada, em escala massiva, o que ele descreve. É uma visão muito drástica. O autor argumenta que, pronto, as condições de vida ficavam insustentáveis para muita gente nessas latitudes. E isso levaria a migrações para zonas mais frias. Mas o interessante é como isto se liga logo à segunda tendência que ele aponta, a transformação radical da agricultura. Porque nessas zonas tropicais, agora mais quentes e com menos gente, a produção de comida não desaparecia. Pelo contrário. Mas como assim? Se as pessoas saem, quem é que trabalha a terra? Bem, aí é que entra a tecnologia, segundo esta análise, claro. A previsão é de uma agricultura totalmente robotizada, a operar em larga escala, gerida à distância a partir das zonas temperadas. Gerida à distância. Exato. E o objetivo? Alimentar uma população mundial que, nas contas do autor, podia passar os 12 mil milhões de pessoas. Seria tipo uma agricultura super-industrial, quase sem ninguém lá no terreno, otimizada para produzir o máximo em condições muito difíceis. É uma imagem poderosa essa. As zonas mais quentes do planeta, abandonadas pela maioria das pessoas, mas transformadas em gigantescas fábricas de comida automatizadas para o resto do mundo. E enquanto isso acontece nos trópicos, o que é que se prevê para as zonas que recebem estas pessoas que migram? E vem outra reviravolta. A terceira tendência aponta para o desenvolvimento de novas frentes agrícolas, mas não nas zonas temperadas que já conhecemos. Seria nos polos. Nos polos, agricultura. Sim, o degelo, que é consequência do mesmo aquecimento global, que esvazia os trópicos, abriria imensas áreas no Ártico para novas técnicas de cultivo. E aí, países como a Rússia, o Canadá, a Dinamarca, por causa da Groenlândia, seriam os grandes beneficiários desta nova geografia agrícola. Portanto, uma inversão completa. Terras que eram geladas passam a ser celeiros. Mas o documento não fala só do Ártico, pois não. A Antártida também entra aqui. Entra. E de forma central. O autor projeta a Antártida como um futuro foco de disputas territoriais intensas. E não é só por questões estratégicas ou minerais, é especificamente pelo potencial agrícola nessas terras que descongelaram. É uma ideia que volta muitas vezes nesta análise, a importância estratégica crescente do Polo Sul. E esta lógica de deslocamento e nova importância dos polos também se aplica a outras áreas, tipo produção primária? Estou a pensar na proteína animal. Sim, a análise fala disso, prevê que a pecuária mais tradicional, como bovinos e suínos, se mantenha mais ou menos onde está, tipo Américas, Austrália. Mas introduz um novo ator de peso, a Sibéria,
também a beneficiar do degelo e das novas condições. A Sibélia também? Exato. E quanto à pesca e à aquacultura, a visão é ainda mais drástica. Mais drástica como? Bem, considerando que muitas espécies de peixes e mariscos já estariam em vias de extinção, isto na perspectiva de 2017-2020, o documento prevê que a sua obtenção passa a ser feita sobretudo por cultivo intensivo ou extração muito controlada, e onde, novamente, concentrada nas regiões polares. Outra vez os polos. Exato. Isto voltaria a beneficiar os mesmos países do Norte e, claro, a intensificar as tais reivindicações e potenciais conflitos sobre a Antártida. O acesso à proteína do mar tornar-se-ia uma questão polar. Ok. Então temos agricultura e pesca a ir para os polos. Mas o documento ainda junta mais fatores a esta centralidade polar, certo? A quarta tendência fala de recursos minerais e água potável. Correto. Quanto aos minérios, a previsão é que as principais zonas de extração não mudem assim radicalmente, mas que a exploração em África seja muito, muito intensificada. Já a água potável, um recurso que, segundo o autor, já era um problema por causa da poluição e agora, com o aquecimento, ainda pior. Isso levaria à busca de novas fontes massivas. E onde é que estariam essas fontes? Nos polos, imagino eu, o degelo das calotas. Não só. O degelo é mencionado, sim, como fonte direta, mas o documento também aponta para a exploração de enormes lençóis freáticos subterrâneos nessas regiões polares, incluindo a Antártida. Ah, interessante. Água subterrânea polar. Pois, portanto, mais um fator de pressão e potencial disputa sobre o Polo Sul. Se ligarmos isto tudo, agricultura, pesca, água potável, se calhar até minerais que ficam mais acessíveis com o degelo, o cenário que ele descreve é de uma concentração brutal de interesses vitais nos extremos do planeta. A Antártida aqui parece mesmo um caldeirão geopolítico. Essa convergência de interesses nos polos é, de facto, uma das ideias mais fortes desta análise. Agora, pensando nestas movimentações todas de pessoas e na redefinição das zonas de produção, como é que a economia global se ajustaria? A quinta tendência fala de consumo e logística, não é? Sim, e de forma muito direta. O deslocamento das populações e a mudança dos centros de produção implicariam, segundo o autor, uma reestruturação completa das redes comerciais, da logística toda que conhecemos, a forma como as coisas circulam, onde são consumidas, como chegam lá, teria de ser tudo repensado. Um desafio logístico, pronto, monumental. E no meio desta turbulência toda, económica e logística, surge uma ideia que já hoje ouvimos falar, uma moeda global. A sexta tendência. O documento parece quase que a dá como certa. De facto, o autor considera indiscutível que surja uma moeda global, ou pelo menos sistemas monetários globais totalmente ligados por tecnologia blockchain. E a justificação que ele dá é que isto tornaria a origem geográfica do dinheiro limpo, quer dizer, o dinheiro oficial declarado, irrelevante. Facilitaria as trocas numa economia global reconfigurada e com pessoas deslocadas. A tecnologia permitiria essa abstração da geografia para o dinheiro formal. Uma moeda global ou interligada via blockchain parece fazer sentido para simplificar as trocas neste novo mapa. Mas isto levanta logo questões de controle, não é? De regulação, privacidade. O documento aborda isso. E a economia paralela, os mercados negros. Aí a análise é mais breve. Prevê que os mercados negros continuariam a existir, mas só a nível local, talvez sugerindo que à escala global seria mais difícil ficar fora do sistema oficial com blockchain. Mas não aprofunda muito os mecanismos de regulação ou o controle ou as vulnerabilidades disto tudo. É uma questão importante que fica, assim, um bocado no ar. Quem controlaria esta moeda e como é que se lidava com a economia paralela? E o que é que compraríamos com essa moeda global? A oitava tendência traz uma ideia bastante radical sobre os produtos. A previsão é que a maioria esmagadora se tornaria genérica, sem marca. É uma mudança cultural e de mercado gigante. O autor liga esta tendência a vários fatores. Um alinhamento com a ideia de um governo global, que já lá vamos, uma maior consciência ambiental e preferência pelo minimalismo também, mas, e isto é crucial na análise dele, uma redução geral do dinheiro disponível para consumo. Menos dinheiro no bolso levaria as pessoas a preferir produtos tipo funcionais e baratos, em vez de marcas. Menos trabalho, menos dinheiro, produtos genéricos.
Parece um ciclo, mas há uma exceção importante nesta previsão, certo? Europa. Sim, o documento faz um contraste muito claro aí. Prevê que os produtos com marca, sobretudo os de luxo, os de alto valor, ficariam concentrados na Europa. E a justificação é o legado histórico europeu na relação entre design, qualidade, valor percebido. O autor chega a dizer que a região concentra mais de 90% das marcas de valor e tem uma cultura de preservar essa imagem que levaria os consumidores, os que pudessem, claro, a continuar a pagar mais por elas. Então, o cenário que ele propõe é um mundo maioritariamente de genéricos funcionais, coexistir com um nicho de luxo e de marcas muito ligado à Europa e à sua herança. É uma divisão social e económica muito marcada que ele projeta para 2050. Exatamente, reflete uma possível estratificação futura, onde a necessidade ditaria o consumo da maioria aos genéricos, enquanto o desejo, o status, a herança cultural sustentariam um mercado de luxo concentrado geograficamente. É uma visão que, pronto, assenta na ideia de que o prestígio histórico europeu nesta área específica continuaria. Isto leva-nos direitinhos ao último bloco: governação, sociedade e os desafios disto tudo. E aqui encontramos talvez a previsão mais especulativa e controversa. A sétima tendência, que aponta para um governo global. Sem dúvida, uma das previsões mais arrojadas, e o interessante é a justificação que o documento dá. Não seria tanto por ideais políticos de união, mas sim por pragmatismo económico. Económico. Sim, especificamente, o autor argumenta que os Estados Unidos, ao perceberem que não conseguiriam impedir o regresso da China à posição de maior potência económica mundial, algo que o documento diz ter sido a norma histórica durante 18 séculos, veriam um governo global como uma solução mais conveniente para gerir essa nova realidade e os seus próprios interesses. É uma lógica geopolítica e económica muito particular. E lá está, é importante sublinhar que estamos só a relatar o que a fonte diz, sem concordar ou discordar. O documento prevê resistências a esta ideia de governo global. Sim, menciona explicitamente, fala em resistências localizadas, nomeadamente da Rússia, por questões de soberania e poder, do Médio Oriente por questões culturais, religiosas e da África talvez por um historial de desconfiança em relação a estruturas globais vistas como externas. No entanto, a análise sugere que, a longo prazo, a adesão global total seria só uma questão de tempo, impulsionada pelas necessidades económicas e logísticas desta nova ordem mundial. É uma visão de convergência global pela necessidade, então, apesar das resistências. E como é que esta possível governação global e as migrações massivas afetariam a cultura e a sociedade? É a nona tendência, certo? Certo. A previsão cultural tem várias facetas. Por um lado, a cultura intelectual, artes, humanidades, ciências mais tradicionais, continuaria concentrada nas zonas temperadas, seguindo a herança histórica. Mas, por outro lado, o documento sugere o aparecimento de um novo polo cultural, de natureza principalmente tecnológica, e onde? Na Antártida. Na Antártida. Um polo cultural tecnológico. Sim, exatamente por causa daquela enorme concentração de interesses estratégicos que já falámos. Recursos, agricultura, investigação. O autor até compara o possível impacto disto, adaptado a 2050, claro, ao que aconteceu com a descoberta das Américas e o desenvolvimento de uma nova cultura no Novo Mundo. Seria um centro de inovação e conhecimento muito específico. Interessante. E as outras áreas da vida social? Lazer, desporto, turismo, aprendizagem. Como ficariam? Bem, essas áreas, segundo a análise, tornar-se-iam verdadeiramente globais. O lazer, o desporto, o turismo seriam muito impulsionados pelo espírito de aventura, pela exploração de novas fronteiras como os polos e, claro, pela virtualização, experiências imersivas à distância. A aprendizagem em ensino, adquirir competências, experiências profissionais, também se globalizaria massivamente pelos meios virtuais. Já o entretenimento, música, cinema, etc., teria uma base geográfica mais alargada, espalhando-se por todas as zonas habitáveis, não ficaria só nas zonas ditas intelectuais. Parece um mundo paradoxal, populações fisicamente deslocadas e concentradas, mas cultural e socialmente hiperconectadas a nível global, com novos centros de gravidade a surgir, como essa Antártida tecnológica. No entanto, o documento acaba com uma nota bastante sombria. A 10ª e última tendência.
violência. Sim, o autor faz questão de incluir esta previsão. Apesar de ser pessimista, argumenta que seria perigoso ignorá-la. E o cenário que ele traça é de um aumento significativo da violência. Seria particularmente forte nas zonas mais quentes e parcialmente esvaziadas, mas também teria reflexos importantes nas zonas temperadas, que receberam as migrações. E a causa principal que ele aponta para este aumento da violência é a pobreza, a desigualdade. O fator central que o documento identifica é a falta de trabalho generalizada. O desemprego é apresentado como uma tendência quase inevitável, uma consequência direta da automação, da robotização na agricultura, na indústria, nos serviços e também de um menor consumo global por causa da consciência ecológica e talvez menos capacidade financeira. A equação que o autor apresenta é mesmo direta. Menos trabalho leva a menos dinheiro disponível, o que por sua vez alimenta o aumento da violência e da instabilidade social. Ele traça uma linha muito, muito direta entre falta de trabalho e violência. É quase determinista, então. Não há outros fatores pelo meio considerados nesta análise. A análise que ele apresenta foca-se muito nesta ligação direta. Embora ele reconheça que é complexo, o peso que ele dá ao desemprego tecnológico como motor principal da violência futura é muito forte. É apresentado como o grande desafio social escondido em todas as outras transformações. Então, o que é que isto tudo significa? Juntando as peças. Temos um quadro de migrações climáticas enormes, uma reorientação estratégica para os polos, uma economia globalizada com moeda única e produtos genéricos, movida a robôs, talvez, sob um governo global, mas assombrada por uma falta crónica de trabalho e um consequente aumento da violência. É um futuro com muitas luzes e sombras bem profundas. Exatamente. E o autor, a escrever em 2020, sublinhava a urgência de se discutir este problema do desemprego tecnológico e da violência associada. Lamentava que, na altura, se estivesse longe de encontrar soluções concretas. Mencionava que medidas como o controle da natalidade podiam ajudar a aliviar a pressão, mas seriam insuficientes sozinhas para resolver a questão de fundo, a falta de trabalho e de rendimento. A intenção dele, ao apresentar tendências tão difíceis, segundo ele, era precisamente estimular o debate, o estudo a fundo e a busca ativa por soluções, através de planeamento a longo prazo. É um alerta sério. Um alerta que, sem dúvida, ainda hoje ecoa. Recapitulando então os eixos principais desta visão para 2050, estamos perante um planeta radicalmente redefinido pelas pressões ambientais que deslocam populações inteiras e concentram a atividade económica e os recursos nos polos, especialmente na Antártida. Vemos a tecnologia a revolucionar a agricultura e o comércio com moeda global, produtos genéricos, mas também a eliminar massivamente postos de trabalho. Sim. E, por fim, desenha-se uma tensão enorme entre a possibilidade de uma governação global, talvez por necessidade económica, e o fantasma crescente da violência alimentada pela falta de emprego e de perspectivas para muita gente. Sem dúvida, é uma teia complexa de ligações e perceber estas projeções, mesmo sendo uma visão específica e datada, é um exercício valioso, ajuda-nos a refletir sobre as dinâmicas que já vemos hoje, as alterações climáticas e as suas consequências, o avanço da automação, da IA, as tensões geopolíticas por recursos, os debates sobre globalização versus soberania Exato. e a pensar nos diferentes futuros possíveis para onde podemos ou não estar a caminhar. Funciona como um estímulo ao estímulo crítico, não é? Um e se levado às últimas consequências com base nas tendências vistas num certo momento. Precisamente, permite-nos questionar as nossas próprias ideias sobre para onde vamos e como lá chegamos, mesmo que não concordemos com as conclusões desta análise específica. E para deixar quem nos ouve a refletir um pouco, propomos uma questão final que sai diretamente destas tensões que identificamos na análise. Se pensarmos na automação crescente e na previsão desta fonte, que liga diretamente o desemprego tecnológico a mais violência, que modelos sociais ou económicos alternativos, para além dos que foram ou não foram mencionados no documento, poderiam ser explorados para garantir a coesão social e o bem-estar numa sociedade onde o trabalho, como o conhecemos, possa ser bastante menos necessário? Ou numa outra linha também desafiante, como é que a identidade cultural local, as tradições, os valores comunitários podem resistir, adaptar-se ou até florescer num mundo que, segundo este cenário, tenderia para um governo global, uma moeda única e uma paisagem de consumo dominada por produtos genéricos e marcas de luxo muito específicas? São perguntas profundas, sem respostas fáceis, mas cuja reflexão nos parece essencial quando olhamos para o futuro.